Olá, irmãos, é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu sei que o Espírito Santo tem trabalhado de uma maneira poderosa nesse curso do telepresencial em todo o Brasil e aqueles que têm recebido esses cursos. E eu sei que isso não é à toa. Deus tem uma geração para ser treinada e há uma visão, há uma alma por trás de tudo isso, que é o coração que nós temos de alcançar as nações, de plantar a igreja nas nações. E estamos começando mais uma matéria, mais um assunto, a história da igreja. Eu sou o pastor Marcelo Almeida, para aqueles que não conhecem. E vamos estar junto, caminhando por esse processo e desse curso, desse assunto. Agora, o que é precioso na história da igreja? A história da igreja é a história dos moveres de Deus. E quando nós entramos nisso, aquele aspecto ruim, negativo, desagradável de história que você via lá com a sua professora, quando você estudava, isso desaparece, porque fica um assunto totalmente empolgante. É empolgante ver como Deus agiu, como Deus interviu na história, os homens e as mulheres de Deus que Ele levantou, como que o Espírito Santo trabalhou. Isso é muito empolgante. Esse assunto, para mim, me refresca, me estimula, me inspira, porque ver Deus movendo, ver a mão de Deus na terra e através da igreja é algo fantástico, é algo maravilhoso. E para aqueles que já estudaram história, você vai ver também que há várias maneiras de você enxergar a história. Uma delas é aquela maneira só factual, contando fatos, sem uma interpretação focada, né, numa visão. E nós aqui, no curso telepresencial, nós vamos estudar a história da igreja enxergando o processo de restauração de Deus na sua igreja ao longo dos séculos. Por que isso é tão importante? Porque aí nós não vamos ver a história da igreja apenas de uma maneira chata, desagradável, vendo um fato acontecer atrás do outro, estudando só aqueles fatos isoladamente, mas vamos enxergar como a mão de Deus interviu na história, restaurando a sua igreja. Essa apostila que você vai ter em mãos, eu estudei nela na minha época de escola bíblica, isso me abençoou tremendamente. Foi uma apostila traduzida por um material que alguns irmãos americanos tinham feito, e nós enriquecemos muito essa apostila há uns 8 anos atrás. Então ela é uma apostila que estuda a história da igreja, nessa percepção de que Deus está presente, restaurando os seus moveres, depois de toda aquela fase de decadência na Idade Média. E eu quero estimular você a ler, a ir para a apostila, porque essa apostila vai enriquecer de uma maneira tremenda as aulas que nós vamos dar aqui. Nós estaremos dando um grupo pequeno de aulas, talvez 8, 10 aulas para a história da igreja. É muito pouco para aquilo que, se você quer aprofundar em como a visão teológica da igreja se fundamentou, pegar mais detalhes de como Deus agiu, é fundamental que você vá para a apostila. E você vai tê-la em mãos, como eu disse, nas aulas aqui, nós vamos estudar então a visão de restauração através dos séculos. E uma coisa interessante, a gente nem tinha começado a videira ainda, muitos anos atrás, e você vai perceber na apostila a quantidade de momentos em que a gente fala sobre a videira, a restauração da videira, um vinho novo, etc. Essas coisas todas já estavam no nosso coração muito antes, né, de nós termos começado a vinha ou a videira. Você vai perceber que é algo que o Espírito Santo já tinha colocado no nosso coração também. Muito bem, então vamos começar a nossa primeira aula e nós vamos caminhar nesses tópicos, você vai receber isso também, nessas 4 primeiras aulas. E o primeiro assunto que nós queremos ver foi como Deus, usando esses moveres, a sua intervenção na história, Ele trabalhou para amadurecer o momento de Jesus Cristo vir à Terra. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus veio na plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? A Bíblia fala insistentemente disso. Plenitude fala do momento mais maduro, do momento propício, do momento exato. E ao longo de muitos séculos, o mundo
vivia um alinhar de condições para que esse momento exato de Jesus, do Messias de Israel, se manifestar, pudesse ser reconhecido e pudesse chegar tendo todos os conjuntos, os alinhamentos e detalhes preparados para recebê-lo. E aí você percebe então que houve uma série de coisas que foram acontecendo, que Deus foi fazendo amadurecer ao longo do tempo. Primeira coisa, que o mundo se tornou um mundo homogêneo. Quando nós falamos do mundo, nós estamos falando do mundo conhecido naquela época, toda a Europa, o norte da África, aquela parte ali da Ásia, do Oriente Médio, e ficou homogêneo como? O Império Romano conquistou tudo. E eles estabeleceram o que os historiadores chamam de Pax Romana, a paz romana, a paz de Roma. Por quê? Porque a ferro e a fogo, as legiões romanas, à medida que conquistaram toda aquela porção enorme, gigantesca de território, eles foram estabelecendo o seu governo. E à medida então que todas aquelas nações, aqueles reinos, iam caindo debaixo do domínio romano, havia paz. Então, essa paz, mesmo à custa de presença militar, isso permaneceu, isso projetou um momento que o mundo finalmente pôde prosperar, não havia mais guerras, não como antes, e ficou como que um grande território que poderia haver circulação de pessoas, de mercadorias, dentro daquele espaço. E essa paz romana permitiu então que a ideia da necessidade de um Messias, da necessidade de um Salvador, aquelas aspirações que os judeus tinham no coração e Deus tinha trazido através do Velho Testamento, se esparramasse ao longo, por todo o Império Romano. Mas uma outra coisa aconteceu também. Por conta dessa paz romana, houve uma estrutura enorme de comunicação. Havia correios naquela época, haviam estradas naquela época, haviam rotas de comércio e rotas de passageiros, havia transporte, né, fluvial e havia rotas internas também nos países com estradas construídas. Então, tudo isso permitiu que o mundo experimentasse o alinhamento das condições para que Cristo viesse. É muito precioso a gente ver ao longo da história, à medida que a gente vai estudando, como Deus trabalha para intervir naquele momento e manifestar o seu querer e manifestar o seu desejo. Então, aquele momento na história da humanidade alinhou todos os detalhes necessários para que o Senhor Jesus viesse. E aí, falando mais especificamente da região onde Jesus realmente nasceu, falando aqui da Judéia, aqui nós temos no seu mapa, você pode ver Jerusalém. Jesus vai e nasce naquele contexto. Que contexto era aquele? Havia uma expectativa enorme do Salvador. Havia uma expectativa enorme acerca da libertação, de quem viria. Os judeus tinham uma expectativa política, de que o Messias viria para unir a nação, libertá-los do domínio romano e estabelecer as profecias do Velho Testamento. Eles não tinham a percepção do Messias que de fato estava no coração de Deus, o Messias espiritual, o Messias que viria cumprir o plano da redenção através da nação de Israel. Então, isso foi um problema grave, porque eles não estavam preparados para entender quem Jesus era e quem Jesus vinha para se manifestar e para libertar, na verdade, a nação, mas não apenas no aspecto político, mas principalmente cumprindo os desígnios de Deus, salvando a nação de Israel através do plano da redenção. Agora, é interessante nós percebermos que todo esse alinhamento de condições permitiu que a igreja de Jerusalém surgisse e causasse um impacto tremendo. Porque como
toda a história estava preparada para a vinda de Cristo, a igreja, o povo judeu e a igreja primitiva era composta quase que integralmente por judeus, a igreja estava preparada para esse momento. Então, o Senhor vem e Ele se manifesta, e nós vemos então, lá na igreja de Atos, todo o propósito de Deus sendo estabelecido. Temos aqui uma foto interessante de Jesus comissionando os seus discípulos. E aí surge então a igreja em Jerusalém. Temos aí um outro quadro interessante, representando o Pentecostes. E com a igreja então em Jerusalém, nós temos uma série de coisas que vão acontecendo. Primeiro, o que Deus estabelece ali? Que igreja era essa? Como que ela funcionava? Quais eram as características da igreja de Jerusalém? Quando finalmente Jesus envia os discípulos e ele é recebido no céu e a igreja efetivamente começa, há uma atmosfera de grande expectativa, porque Jesus tinha sido crucificado, Jesus eventualmente tinha desaparecido, agora o que é visível são os irmãos, agora o que é visível é a igreja. E quem é esse povo? Que povo é esse? O que está acontecendo? O que aconteceu realmente com esse Messias que os discípulos dizem que ressuscitou? Então, a igreja de Jerusalém, num ambiente de perseguição, de grande pressão espiritual, havia possibilidade deles também serem mortos. Bem no começo da igreja, você vê que o conflito com a religião judaica foi frontal. Os primeiros mártires acontecem em Jerusalém. A gente vê, é interessante quando a gente vai na cidade de Jerusalém hoje, até os dias de hoje tem ali um dos portões da cidade, e está registrado lá que foi o portão onde o Filipe foi apedrejado. Então, você percebe que onde Estevão foi apedrejado. Então, ele foi apedrejado ali como o primeiro mártir. Logo depois você vê que um dos apóstolos de Jesus é cerrado ao meio, Tiago, um dos apóstolos mais próximos do Senhor, é também um dos primeiros mártires. E há um conflito, então, frontal entre a religião judaica e a igreja nascente. Agora, o que é precioso naquele momento é que os irmãos em oração, os irmãos buscando o Senhor, a igreja de fato cheia da plenitude de Deus. Deixa eu voltar aqui o quadro do Pentecostes. A igreja cheia da presença de Deus, o poder de Deus se manifestando, milagres, ressurreições, a sombra de Pedro, a Bíblia diz que ela curava, havia sinais e prodígios, e isso começou a criar um ambiente em que a sociedade, o povo dali de Jerusalém começou a se tornar simpático à igreja, e aquilo causou impacto tremendo. Alguns historiadores dizem que mais ou menos 2/3 da cidade se converteu. E 2/3, inclusive, dos fariseus, dos religiosos daquela época, se tornaram cristãos. Então, a previsão era que havia mais ou menos em Jerusalém por volta de 100 mil crentes na igreja primitiva, ali até os anos 70, quando a cidade foi destruída pelos romanos. Agora, é interessante a gente perceber que essa igreja primitiva, ela teve algumas contribuições. Esse momento, como a gente já falou, da plenitude do tempo, de todas as coisas serem preparadas para a vinda de Jesus, nós temos algumas coisas que foram alinhadas. Primeiro, você percebe que os hebreus trouxeram, então, toda aquela herança do Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento. Quando Mateus escreve o primeiro evangelho, o evangelho que começou a difundir, especialmente entre os judeus, a história de Jesus, alguns estudiosos dizem que Mateus foi escrito em hebraico,
dizem também que muitas daquelas expressões, por exemplo, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquela outra expressão, quando um rapaz fala, deixa-me, Jesus o chama, e ele diz, deixa-me primeiro enterrar os meus pais. Aí Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Essas expressões todas, elas são muito idiomáticas para o ambiente judaico. E a quantidade de referências que Mateus faz ao Velho Testamento, citando os profetas, citando o Velho Testamento, e que está ali presente no texto que ele escreve, isso tudo mostra que Mateus foi escrito para os judeus. Mateus, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi principalmente escrito para o ambiente judaico. Quem lê o livro sente essa ênfase no Evangelho de Mateus. E aí você percebe que essa, na verdade, era o reflexo da grande contribuição dos judeus para essa plenitude dos tempos, para esse surgir do cristianismo em Jerusalém, no primeiro século ali da era cristã. E aquela expectativa de pregação, que o Messias vem, isso era presente. E por conta daquela, nós podemos dizer que aquilo foi um tipo de uma globalização naquela época, na era primitiva, na Idade Antiga, essa perspectiva de que viria o Messias, de que Deus vai fazer alguma coisa, esse conceito do Deus de Israel, do Deus único, em contraposição com aquele politeísmo dos gregos, dos romanos, isso era muito difundido, gente. Inclusive, havia a Bíblia Septuaginta, ela já era difundida naquela época. Um rei egípcio, um dos Ptolomeus, patrocinou 70 sábios judaicos que eram entendidos do hebraico, para que traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego. E isso já era presente na época de Cristo. Então, esse conceito do Messias, do Salvador, do Deus único, já era uma ideia propagada, e isso tinha já esparramado por todo o Império Romano naquela época. E finalmente, então, a mensagem dos apóstolos da igreja primitiva, logo ali bem no comecinho, no berço da igreja ali em Jerusalém, a mensagem era que aquele Messias, ou aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, essa pregação de que Ele ressuscitou, e com todos aqueles milagres, aquela profusão de sinais, de prodígios que eles operavam, toda aquela manifestação poderosa, aquela igreja crescente, logo nos primeiros anos, nós estamos falando aí talvez de 2, 3 anos, a igreja de Jerusalém já tinha mais ou menos uns de 15 a 25 mil membros. A primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. A Bíblia fala que 3.000 homens. Quando você vai incluir aí, por uma proporcionalidade, mulheres e pessoas mais jovens, você tem então, logo nas primeiras semanas da igreja, você tem uma comunidade de umas 5 a 7 mil pessoas. Então nós estamos falando de um impacto muito grande. E essa verdade de que o Messias que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo, isso começou a se esparramar de uma maneira poderosa. E aquela pregação que os apóstolos faziam era uma pregação não intelectualizada, não mental, mas era uma pregação debaixo de uma unção poderosa de Deus. Era uma pregação debaixo de uma convicção do Espírito Santo. Na verdade, a igreja estava debaixo de um avivamento, o maior avivamento que a história tinha presenciado, estava acontecendo ali. As pessoas eram poderosamente impactadas pelo arrependimento de pecados, pela convicção de pecados. As pessoas eram poderosamente transformadas. Você via alguém que se convertia, ele realmente mudava de vida de uma maneira poderosa. Você vê testemunhos disso de uma maneira muito eloquente. Paulo, quando ele escreve uma das cartas, ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, aquele que tinha uma vida torta.
Então você percebe que o padrão de santidade, o padrão de que alguém para se tornar cristão tinha mesmo que se tornar um discípulo de Cristo, era muito vivo, era muito real. Então, aquelas testemunhas, na verdade, tinham se multiplicado. Né? Quando a gente vê os evangelhos falando de que Jesus era o unigênito do Pai, ele era o único gerado naquela base. Ele é totalmente filho de Deus, como nós dissemos quando ministramos as aulas de Mateus, mas ele era totalmente filho do homem. Ele era um só, era o unigênito. Agora, aquele modelo de homem, de mulher, aquele modelo de humanidade se multiplica. À medida que as pessoas vão se convertendo, elas vão se tornando também parte daquela geração de filhos de Deus, que eram filhos de homens. E aí você vê um impacto tremendo de milagres, de testemunho de vida, de poder de Deus transformando famílias, transformando pessoas, prostitutas, ladrões, criminosos, pessoas ricas começam a se converter, pessoas de influência, os fariseus começam a se converter. Há muita gente importante agora que é rica, que tem influência na sociedade e que se tornou cristã. Então essa igreja ela vai ganhando essa cara, esse jeito. É uma comunidade viva, mas é também o povo de Deus que ele tem levantado. Né? E o termo grego para igreja, na verdade a palavra eclésia, é uma conjunção de duas partes. Né? Tem um prefixo que é ek. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Simplesmente jogando aqui no quadro. Eu não sei se nós vamos conseguir ver isso aqui. Estou fazendo uma bagunça aqui no PowerPoint. Eclesia. O que significa essa palavra ek? Ek significa aqueles que foram retirados para fora. Aqueles que são contra a cultura vigente. Aqueles que vivem um outro padrão. Aqueles que não são desse mundo. Isso significa ek. Eclesia é comunidade. Ou o grupo daqueles que se reúnem. Ou assembleia. Então, a palavra igreja significa assembleia daqueles que saíram do mundo, daqueles que saíram para fora. Então, o conceito de ser cristão naqueles dias é que você tem que, de fato, você não é desse mundo. Você vai sair do padrão do mundo. A sua vida, os seus valores, o seu estilo de vida, o seu comportamento, as coisas que são importantes e preciosas para você. Então, essa mudança radical, né? E lá em Antioquia, nós vemos que os cristãos começam a ser chamados de cristãos ali. E a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seguidores do tal Messias, do tal Cristo. E é interessante nós vermos então que esse perfil, essa pregação apostólica, essa igreja primitiva, essa comunidade viva, ela de fato ela causa um impacto tremendo, porque ela tem realidades muito poderosas e muito presentes. Agora, como que era essa mensagem apostólica? Vocês vão ver isso na apostila de vocês, apostila de história. Como eu disse, nós não temos tempo para dar todo o conteúdo que você vai encontrar na apostila. A sua apostila é uma maneira de você aprofundar o seu estudo. E vamos procurar seguir na sequência do material que você vai ter impresso também em mãos. Mas a mensagem apostólica, ela era, na verdade, uma conexão entre todas as verdades do Velho Testamento e tudo aquilo que Jesus vinha para cumprir. E todo o propósito de Deus com o futuro da humanidade. Você está vendo, então, aqui, a igreja começa a estabelecer um grande marco. Que todas aquelas alianças que Deus havia feito no passado, havia estabelecido no passado, com a nação de Israel, a aliança abraâmica, pela qual Deus escolhe um povo, para que ele tenha legalidade para agir na terra, nós vamos ver isso no plano da redenção.
E essa legalidade Deus estabelece através de uma aliança de sangue. É uma aliança que não pode ser quebrada. É uma aliança tão profunda que através dela, quem entra nesse tipo de pacto tem tudo do outro. Então, quando Deus faz aliança com Abraão, Ele está dizendo, tudo que é de Abraão é meu e eu posso usar. Mas tudo que é de Deus agora é de Abraão também. Então, essa legalidade de que os filhos dos homens, filhos de Abraão, Deus pode, através deles, operar na terra. Essa é a base espiritual legal para Deus trabalhar e estabelecer o seu plano de redenção. E é por isso que nós temos, então, a tal marca, a circuncisão dos filhos de Israel, onde o prepúcio do órgão reprodutor era a marca da aliança. Estava significando, na verdade, diante de Deus o quê? Que todas as sementes de Abraão e dos filhos e dos filhos dos filhos de Abraão são minhas e eu posso usar. Então você vê que Deus circunscreve o trabalho dele, o mover dele na nação de Israel por quase 2 milênios, quase 2.000 anos, de Abraão a Cristo. Deus trabalha através da nação de Israel. E agora, na pregação apostólica, isso muda. Por que muda? Porque quando finalmente o Messias vem e é crucificado, quando o Messias vem e a igreja é estabelecida, você percebe que Jesus é para toda a humanidade. A salvação agora, Jesus de braços abertos está dizendo o quê? Ali na cruz do Calvário. Finalmente, o vértice da história chegou. Finalmente, toda a humanidade pode ser salva. Finalmente, todas as barreiras foram removidas. E a mensagem apostólica, nesse contexto, ela está dizendo, em outras palavras, a aliança de Deus com os judeus e com Abraão não foi interrompida, mas na verdade ela ganhou sequência. Então a maneira como os apóstolos entendiam e pregavam nessa igreja nascente em Jerusalém o evangelho era nessa ênfase. Não é uma nova religião. O cristianismo não é uma nova religião. A igreja não é uma nova religião. Mas é na verdade o desdobramento natural do propósito de Deus com o seu povo. Então a aliança abraâmica, ela desemboca em Cristo. E Cristo agora não é dos judeus, ou o Messias não é apenas para a nação de Israel, não é mentalidade egoísta, bairrista, centralizada neles próprios, mas agora o Messias é para toda a humanidade. O Messias veio para finalmente cumprir as velhas profecias, que em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Isso está lá no Torá. Todas as famílias da terra serão benditas. Então essa era a mensagem apostólica. E a mensagem apostólica é que esse Jesus salvava pela graça, mediante a fé. Não havia obras ali para serem, para ajudar Deus no processo. A mensagem é: vem como você está. Jesus te aceita e te recebe dessa forma. Era uma mensagem confrontativa. Vocês são pecadores. Vocês precisam de Deus. Vocês crucificaram o autor da vida. Mas ele veio aqui não para massacrar, para pisar a cana quebrada e a torcida que fumega, mas para receber você, te perdoar e te dar a vida eterna gratuitamente. Então era uma mensagem muito poderosa. E essa mensagem apostólica causou então um impacto tremendo. A igreja de Jerusalém, como nós dissemos, cresce de uma maneira assustadora. E é inevitável, depois que os crentes ali de Jerusalém se mudam, tem parentes na Judéia, tem parentes em toda a região ali da antiga Palestina. E a igreja começa a esparramar para Samaria, para toda aquela região da Judéia, para outras cidades. E daqui a pouco, então, com as perseguições, o Estado judaico confronta então a igreja e os irmãos começam a ser presos e há uma reação urgente da religião morta contra a religião, o cristianismo vivo que está sendo praticado ali. E os irmãos então são esparramados por todas aquelas regiões ali da Judéia. A igreja não é uma comunidade aceita inicialmente ali em Jerusalém.
E aí isso leva então a igreja a esparramar de uma maneira muito rápida. E finalmente, o que acontece? Há uma crise de percepção do que é o evangelho. Você vê os 12 apóstolos, Matias depois é estabelecido no lugar de Judas Iscariotes. A igreja é viva, o poder de Deus está operando. E Deus vai dar uma visão para Pedro. Uma visão de que Deus tinha santificado o que era imundo. Pedro tem uma visão, e ali há um grande lençol que se abre, eu estou citando o livro de Atos, e há todo tipo de animais, e no Velho Testamento os judeus eram proibidos de comer certos tipos de carne, certos tipos de animais, e Deus fala para Pedro, mata e come. Aí Pedro replica, mas como é que eu posso comer algo que é imundo? Aí Deus diz, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Nesse contexto, alguém chega enviado por Cornélio para que Pedro vá e anuncie o evangelho. Você está vendo então que há uma questão aqui agora. Espera lá, anunciar o evangelho para quem não é judeu, como é que eu posso levar isso para os judeus? E há então um conflito. Há uma situação nova. Pregar para quem não é judeu, pregar para romano, mas espera lá, a nação na verdade quer se livrar dos romanos. Havia grupos terroristas ali que tomavam os romanos de emboscada e matavam romanos. Os sicários eram um grupo terrorista composto por religiosos fanáticos, judeus. E agora nós vamos pregar o evangelho para eles serem salvos e perdoados? Como que é isso? Então você vai percebendo que essa tensão entre aquela mentalidade judaica, em que nós é nós, o resto é o resto, que os oráculos de Deus são para os gentios, não são para os, melhor, são para os judeus e não são para os gentios, começa a criar uma tensão. Aí você vê que Pedro vai, ele prega para Cornélio, para a família de Cornélio, eles se convertem e instantaneamente o Espírito Santo desce sobre eles são batizados no Espírito Santo, o poder de Deus desce sobre eles, e aí a conclusão, Pedro diz, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, mas aquela ênfase de que o evangelho, que o Messias é só para os judeus, continua. Pedro não é aquele que tem a percepção, ou tem talvez a gente pode dizer que não tem um chamado, nós não sabemos até que ponto havia um bloqueio mental no coração e na mentalidade de Pedro. Não podemos dizer que ele não foi para os gentios simplesmente porque ele não tinha chamado para isso. Nós não sabemos. A Bíblia não deixa clara isso no livro de Atos. Mas nós percebemos que há um bloqueio. Pedro não vai para os gentios. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, não vai para os gentios. E aí algo acontece. Deus levanta então o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então é levantado pelo Senhor para ir onde ninguém foi. E aí a igreja começa a se esparramar. A igreja começa a ir para outros lugares. E é algo interessante. Deixa eu voltar aqui no nosso primeiro mapa para a gente enxergar na verdade o que está acontecendo. Aqui nós temos a igreja de Jerusalém, circunscrita na Judéia, e durante talvez umas 3 décadas, aqui foi o grande centro de influência cristã. E então, finalmente, o apóstolo Paulo, que está aqui em Damasco, região da Síria, já havia uma igreja cristã forte ali na região de Damasco, e finalmente o evangelho começa a avançar e começa a esparramar. Antioquia, já tem várias comunidades, e todos os lugares onde havia comunidades judaicas, havia sinagogas. O templo é em Jerusalém, mas a sinagoga é o lugar onde se ensina o Torá, onde se ensina a Bíblia, o Velho Testamento. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem para receberem o ensino bíblico, para cultuarem a Deus, não naquela mentalidade de fazer o sacrifício que eram feitos apenas no templo de Jerusalém, que existia fisicamente naquela época.
Só que os judeus, eles estavam espalhados por várias cidades importantes do Império Romano já. Alexandria, no norte do Egito, era um lugar onde havia muitos judeus. A região de Cirene, aqui no norte da África, né, todas essas, as principais cidades ali da Grécia, nesse período, a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, essa região grande, que hoje é a Turquia. Isso tudo falava grego, e havia então nessas pequenas comunidades em Éfeso, Tarso, nas antigas cidades gregas todas lá, como Atenas, Tessalônica, em Roma, capital do Império, Cartago, que era na época já uma cidade romana, e toda a região do Império Romano havia comunidades judaicas e havia sinagogas onde os judeus se reuniam para estudar a palavra. O que acontece então naturalmente? Essa gente toda tinha contato com o seu país de origem, com Jerusalém. Todas essas onde havia judeus, onde havia comunidade de imigrantes, elas tinham contato com Jerusalém. E tudo aquilo que acontecia em Jerusalém, o impacto da igreja, a verdade do evangelho, a pregação apostólica cheia de autoridade, os milagres tremendos, tudo isso era reportado. E houve então uma grande expectativa de que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, aquela mensagem, chegasse também nas comunidades gentílicas. E há uma ordem de Jesus, inclusive, que eles deveriam ir primeiro aos judeus. Você percebe então que o apóstolo Paulo, Atos capítulo 13, é enviado para Antioquia. Antioquia se torna então um segundo centro de influência apostólica muito grande. Há um mover de Deus ali. Paulo, Barnabé se mudam para lá. Há uma comunidade judaica forte. E tenta entender que essa igreja primitiva ela ainda é basicamente judaica. Mesmo nas nações fora da região ali da Ásia, do Oriente Médio, da Ásia Menor. E aí, o que acontece? Paulo, quando ele vai pregar o evangelho, você percebe que, enviado para pregar o evangelho, ele vai primeiro na sinagoga, sempre. Essa era a maneira de Paulo operar, ele sempre ia na sinagoga. Por quê? Eu vou começar pelo mais fácil. Não vou começar a ganhar gentio, que a gente nem conhece, não temos nem contato, eu vou começar a ganhar os nossos patrícios. Isso também, como eu disse, por uma determinação de Jesus. O que Paulo faz? Ele sempre vai na sinagoga, ele vai como judeu, e ele prega o evangelho, aquela mensagem apostólica, querigmática, que os apóstolos de Jerusalém estão pregando em Jerusalém. Paulo agora proclama nessas sinagogas por onde o Império Romano tinha chegado. E há sempre uma grande controvérsia, todo lugar. Alguns se convertem, impactados pelo poder de Deus, são tomados por uma convicção de arrependimento, faz sentido o plano da redenção, o propósito de Deus com Abraão realmente desemboca em Cristo Jesus, o Messias, e ali surge uma igreja, sempre. 2, 3, 5, 10, 20, havia sempre um grupo que se convertia e os outros reagiam e os expulsavam. E com essa expulsão, estava então definido o destino daqueles judeus que rejeitavam o evangelho e daqueles judeus que agora se misturariam com os gentios. A igreja surgia imediatamente, não havia mais essa distinção entre judeu e gentio. E é preciso você entender, é muito interessante a gente ver as comunidades brasileiras de imigrantes ao redor do mundo. Não interessa na Espanha, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, aonde você vê comunidades brasileiras, eles guardam aqueles laços culturais com o Brasil. Então a maneira de comer, a feijoada, a comidinha mineira, a pamonha goiana, incrível. Lá no sul da Flórida tem pamonharia goiana, coisa que eu não via. Em São Paulo a gente vê no sul da Flórida. Então eles levam essa questão cultural toda. Na época era assim também, só que
esses judeus e os seus filhos já estavam integrados na cultura local. Os seus filhos já falavam a língua local sem sotaque. Então, virtualmente, eles já estão totalmente integrados. Eles são judeus, mas eles são vistos também pela comunidade local como personagens totalmente integradas. Eles são nacionais. Essa transição, então, do evangelho para judeu para o evangelho para os gentios acontece quase naturalmente quando esses judeus são expulsos da sinagoga e as igrejas nacionais, ou melhor, regionais, começam a surgir. Então Paulo vem e Paulo prega a igreja, ou melhor, planta igrejas em toda a região aqui da Ásia Menor. Quando você vê as cartas de Jesus no Apocalipse para as igrejas da Ásia, na verdade, havia muitas igrejas, muitos focos importantes do Evangelho em várias regiões aqui do que era chamado na época de Ásia Menor. E em todas essas pequenas cidades, em alguns lugares que eram entrepostos comerciais importantes, como Éfeso, aqui na Grécia, como Tessalônica, mesmo na capital, em Atenas, que era uma cidade muito importante naquela época, você vê então igrejas surgindo. Paulo então, de Antioquia, ele começa a fazer viagens, e a primeira viagem missionária de Paulo, você percebe que é uma viagem, assim, nós que estamos plantando igreja hoje na Vinha, e temos esse alvo tão arrojado de plantar milhares de igrejas, cremos que isso é possível, isso vai acontecer, né? Essa é a razão desse curso telepresencial. Não estamos aqui com o propósito final de apenas aprender Bíblia e ficar contente porque conhecemos um pouquinho mais de Deus. O alvo não somos nós. O alvo é plantar igrejas por todo o Brasil, o alvo é plantar igrejas pelas nações, e esse era o coração da igreja primitiva também. Todo mover de Deus desemboca em plantação de igrejas. Agora, é interessante que, se você lê o livro de Atos, onde o apóstolo Paulo é mencionado plantando as primeiras igrejas, ele parece um irresponsável, um inconsequente. Porque ele chega na sinagoga, prega o evangelho, um grupo se converte, começa a se reunir, ele larga aquele grupo lá e vai para outro lugar e começa tudo de novo. Isso meses a fio. Aí a gente pensa, nossa, mas não treinou ninguém, não tem uma escola bíblica, não deixou um líder. Não, a Bíblia simplesmente não menciona isso. Se deixou, não deixou. Você não tem Paulo sendo acompanhado por uma equipe enorme, de modo que ele vai deixando líderes treinados, né? Nós sabemos que isso é importante, mas aparentemente nesse primeiro momento, forçado pelas circunstâncias, Paulo simplesmente prega o evangelho. Então, tenta imaginar as confusões, as preferências, as disputas culturais, as disputas teológicas. Não tem Bíblia, não tem Novo Testamento, não tem orientação de como deve ser a reunião, não tem autoridade constituída. Né? Mais tarde, mesmo com as outras viagens de Paulo, estabelecendo liderança, aí você vê, por exemplo, na carta que ele escreve a Tito, né, que ele ordena que Tito constitua presbíteros, isto é, pastores, líderes locais, pessoas que vão governar a igreja. Mesmo com as outras viagens, organizando essas comunidades, essas igrejas nascentes, em todas essas cidades. Isso estava acontecendo, irmãos, mais do que a capacidade dos apóstolos de dar resposta. Né? Igrejas pipocando e surgindo em todos os lugares. Né? Não tem esse negócio, vamos ligar para o escritório central para mandar um pastor. Não tem pastor. Não tem líder, não tem discipulador, não tem líder de célula, não tem apostila, não tem material escrito, não tem comunicação, não tem como mandar um e-mail, não tem. Né? Os irmãos têm que depender do Espírito de Deus. Então, você vê lá na carta, depois que Paulo escreve aos Coríntios, as confusões, as disputas, as carnalidades. Na igreja de Corinto, você percebe que os irmãos iam para a Santa Ceia para comer. Né? Olha a mentalidade, é para comer. A ceia naquela época não é copinho descartável de suco de uva com um pedacinho de pão
cortado em 400 pedaços para ser uma migalhinha para cada um. Era uma refeição. E na refeição, parava-se em certo momento para se celebrar, então, a nova aliança, a memória ao que Cristo ordenou aos apóstolos ali primitivos. Então, finalmente, o pão e o vinho eram tomados, mas era vinho mesmo, era pão mesmo. E as pessoas comiam, era uma refeição. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo ali aos Coríntios, que alguns deles se embriagavam, bebiam 1, 2, 3 copos, uma garrafa de vinho inteira, ficava bêbado na igreja. Então, tenta imaginar a quantidade de problemas e de carnalidade, de confusão. Lá em Corinto também, um dos fulanos lá, ele tinha relações sexuais com a madrasta. E era uma coisa descarada, que todo mundo via, sabia que acontecia. Né? Então, tenta imaginar, e com tantas igrejas, a dificuldade de administrar isso, a dificuldade de coordenar isso. A igreja é algo novo, não tem igreja no Velho Testamento, não tem um estatuto que a gente pode usar como referencial para nós. Né? Tenta imaginar, não tem um lugar de reunião, porque não é mais o templo judaico, não tem um prédio com telhado onde a gente vai para baixo para reunir. Não tem o ginásio da prefeitura, a escola estadual que a gente pode reunir. Não tem estacionamento de carro onde nós podemos chamar os irmãos. Não tem aparelho de som para você falar para 15 mil pessoas de uma vez. Tenta imaginar o contexto histórico daquela época. Havia células. Você vê que na igreja primitiva, lendo, por exemplo, o capítulo 16 da carta aos Romanos, Paulo menciona pelo menos 5 células. Os anfitriões e os líderes. Ele menciona vários deles ali no último capítulo da carta aos Romanos. Por que a igreja era em células? Porque, primeiro, ela estava debaixo de perseguição, ela não podia ser identificada com endereço e código postal. Senão, eles eram presos todos, eram chacinados. A igreja tinha que fugir. Não havia estrutura financeira, não havia como construir, não havia, mesmo em alguns lugares onde a igreja eventualmente não fosse perseguida, esse não era o contexto. A igreja era a comunidade, a igreja é uma família. A igreja caminha junto. Então, Paulo vai, então, plantando igrejas e logo na sequência, na segunda, terceira viagem missionária, vai estruturando a liderança dessas igrejas e vai estando presente. Né? Ele chega e fica 2 anos, Atos capítulo 19, ministrando todos os dias. Aqui era uma escola bíblica, era o telepresencial com o apóstolo Paulo ao vivo e a cores, ministrando para os irmãos. E esse era o treinamento possível. Né? E Paulo então tenta se multiplicar, levando Epafrodito, Marcos, João Marcos, Tito, Timóteo, a um grupo de irmãos preciosos que são, depois eles vão se tornando apóstolos também por esse perfil pioneiro. E essa é a gente que Paulo conta para fortalecer aquelas igrejas, para estruturar aquelas igrejas, para trazer o que está em Jerusalém. Mover de Deus, a mensagem querigmática que os apóstolos trazem. Então, finalmente, temos esse grande impacto. A igreja, finalmente, é consolidada entre os gentios. E há um poderoso mover de Deus. E aquilo que era só de Jerusalém, finalmente agora se espalha. Você percebe que há um outro grande centro de influência apostólica, uma igreja maravilhosa, poderoso avivamento em Antioquia. E depois, lá pelo ano 50, 60 da era cristã, anos 70 da era cristã, Éfeso, que se tornou a outra cidade para onde o apóstolo João ele se muda para lá. Éfeso se torna então um outro centro de influência apostólica, mover de Deus, treinamento de líderes, de onde pessoas saem para plantar igrejas. E finalmente você vê a igreja chegando em Roma. Esse é o assunto da nossa próxima aula. E a graça de Deus é conhecida agora não apenas dos judeus, mas também dos gentios. E a igreja finalmente, né, a comunidade de Deus, a comunidade dos crentes, dos cristãos, dos que conhecem a Deus, chegam finalmente às nações gentílicas. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós nos vemos. E que você possa ter no coração essa expectativa de ouvir de Deus, de participar disso. Você foi linkado com esses santos, com essas santas raízes, com esses irmãos
dos primeiros séculos. Fazemos parte dessa mesma igreja. Estamos juntos nesse mover de Deus na história. Estaremos juntos na próxima aula. Deus abençoe os irmãos.